Olá, companheiras e companheiros. Meu nome é Kelly Galhardo, a CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, através da Secretaria de Políticas Sociais e a Secretaria de Relações Internacionais, convida Leonardo Sakamoto para falar do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Pessoal, tudo bem? Quero agradecer antes de mais nada o convite da CUT e da CNM para bater um papo com vocês hoje sobre trabalho escravo no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou jornalista, sou cientista político, professor de jornalismo na PUC. Eu fui durante 6 anos conselheiro do Fundo da ONU contra Formas Contemporâneas de Escravidão e fui durante 2 anos comissário da Comissão Global contra o Trabalho Escravo e o Tráfico de Seres Humanos do setor financeiro, né? Então, e coordena a ONG Repórter Brasil, que acho que acredito que alguns de vocês conheçam, que é uma ONG que atua principalmente no combate à escravidão contemporânea e ao tráfico de seres humanos. Quando a gente fala de trabalho escravo e tráfico de seres humanos, a gente não está falando de algo arcaico, antigo, que acabou no dia 13 de maio de 1888, até porque o que houve naquele momento foi uma mudança da metodologia da exploração da maior parte dos trabalhadores. Vale lembrar que naquele momento o Estado brasileiro, no caso o Império, brasileiro, deixou de considerar legal uma pessoa ser dona de outra pessoa. Contudo, persistiram formas em que você simula essa propriedade, apesar dela não ser reconhecida, e fazendo com que as pessoas sejam totalmente submetidas, totalmente subjugadas a um patrão, a um empregador, né? Desde a década de 40, o Código Penal brasileiro discrimina, né? Ele detalha o que é trabalho escravo contemporâneo ou condições análogas a de escravo. É a mesma coisa, análoga de escravo, porque o trabalho escravo tradicional, com propriedade de uma pessoa por outra, com a posse de uma pessoa por outra, deixou de existir em 1888, mas permaneceram formas análogas, formas que, como eu disse, simulam o trabalho escravo. E o que está previsto no artigo 149 do Código Penal brasileiro, o crime de redução de alguém à condição análoga de escravo, ele está previsto 4 situações em que você tem esse tipo de crime. Você tem um cerceamento de liberdade, ou seja, cerceamento de liberdade de se desligar do patrão, você está ligado ao patrão e não pode se desconectar dele, olha que inferno. Ou você tem a servidão por dívida, numa situação em que a pessoa acaba adquirindo uma dívida com um patrão ou com um preposto do patrão e não consegue pagar essa dívida nunca, né? Porque essa dívida ela aumenta de forma fraudulenta, né? Você tem aquele endividamento, sistema de barracão, alguns de vocês devem ter já ouvido falar. Daí você tem outras 2 situações que são condições degradantes de trabalho, que não é trabalho precário, que não é trabalho insalubre, que não é trabalho mal remunerado, é um trabalho tão violento e com condições tão precárias de vida, de alimentação, de trabalho, que a vida e a segurança do trabalhador é colocada em risco. E um outro elemento é a jornada exaustiva, que não é o não pagamento de horas extras, né? Essa tragédia que assola muitos de nós, né? Agora, mas é você obrigar o trabalhador a atuar por muitas horas de forma tão intensa que no final das contas ele acaba colocando em risco sua saúde, sua segurança, sua vida. Temos casos como esse, basta ver muitos cortadores de cana pelo interior do Brasil que cortam cana até morrer, literalmente. A esse crime é previsto uma pena de 2 a 8 anos de cadeia. Como é que isso é descoberto? Como é que as pessoas descobrem a existência de trabalho análogo de escravo? Denúncias que surgem por parte de quê? Por parte de sindicatos, principalmente sindicato de trabalhadores rurais, denúncias que surgem de sindicato de trabalhadores urbanos, muitas vezes também, da construção civil, entre outras cadeias, e do vestuário em que a gente tem incidência de trabalho escravo. Temos denúncias por parte de organizações da sociedade civil, mas também temos denúncias que chegam até auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho, policiais, militares, civis, federais, ambientais, defensores públicos da União. Essas denúncias, elas acabam chegando até a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que pertenceu hoje ao finado e saudoso Ministério do Trabalho e hoje pertence
ao Ministério da Economia, e essas denúncias chegam lá e são triadas e passam por uma triagem e depois por uma distribuição. Daí são entregues aos cuidados de grupos de fiscalização móveis que foram criadas em 1995, durante o governo Fernando Henrique, e que verificam essas denúncias e, em caso de ser flagrado trabalho escravo, libertam trabalhadores, né? Resgatam trabalhadores, obrigando o pagamento dos salários atrasados e dos direitos trabalhistas. Esses grupos são coordenados por auditores fiscais do trabalho, com a presença de procuradores do trabalho, policiais, principalmente federais, mas também civis e militares, defensores públicos da União, procuradores da República. Esses grupos foram responsáveis pela libertação de trabalhadores escravizados, de mais de 55 mil trabalhadores escravizados, desde 1995, desde que foram criados, quando o Brasil, naquele ano, reconheceu, diante das Nações Unidas, que ainda tinha trabalho escravo em seu território. Onde foi encontrado esses trabalhadores? Foi encontrado trabalhadores principalmente na produção de cana, na produção da pecuária bovina, mas também na produção, no desmatamento para a produção de madeira, no desmatamento para a produção de carvão. Para quê? Churrasco? Também, mas principalmente carvão, que é matéria-prima para a siderurgia, carvão mineral, carvão vegetal, mais o minério de ferro, encontrado em Minas Gerais ou no Pará, né? Ele forma o ferro gusa, que é matéria-prima para o aço e uma série de ligas que provavelmente os colegas metalúrgicos trabalham no dia a dia. Além disso, temos plantação de cana, temos plantações de soja, de algodão, de milho, de feijão, de cebola, de arroz, temos produção de pinos, de madeira, erva mate, outras frutas, tomate, não sei se eu falei, mas também temos atividades como a construção civil em grandes obras, como hidrelétricas do Rio Madeira, em que teve ocorrência de trabalho escravo no canteiro, ou mesmo em Belo Monte, em que teve prostíbulo que fornecia bordel, que fornecia serviços sexuais para o pessoal da obra, também teve ocorrência de trabalho escravo e tráfico de seres humanos. Mas temos também em obras urbanas, né? Já encontraram trabalho escravo em obras de construção de residências populares, em prédios, né? Temos trabalho escravo em oficinas de costura que fornecem para grandes marcas, temos trabalho escravo em bordéis, temos trabalho escravo no comércio, até em pastelarias envolvendo imigrantes, né? E aí a gente toca também num tema, trabalho escravo você tem tanto de brasileiros quanto de imigrantes principalmente no Brasil, imigrantes estrangeiros, bolivianos, paraguaios, peruanos, haitianos, entre outras nacionalidades. O Brasil ele é considerado uma referência global no combate a esse crime. A gente vem combatendo, né? O governo Fernando Henrique criou o combate, o governo Lula transformou isso em prioridade. Daí a gente tem tido uma redução, uma dificuldade, né? Uma redução no número de recursos para o combate desde o governo Dilma, né? E é claro que no governo Temer sofremos grandes impactos, né? Porradas mesmo. O governo tentou reduzir, dificultar a libertação de trabalhadores escravos e, por sorte, sociedade civil, trabalhadores, sindicatos, até empresas, fundos de investimento internacional, Supremo Tribunal Federal, Congresso, ONGs, todo mundo se juntou e dificultou, e isso não foi possível. E agora o governo Bolsonaro, apesar de não exatamente apoiar a fiscalização do trabalho e viver criticando, o combate ao trabalho escravo continua existindo e continua resgatando pessoas. Até agora eu fiz um preâmbulo, né, do que é o combate ao trabalho escravo no Brasil hoje. Mas eu acho que é importante também tentar inserir e mostrar a relação do trabalho escravo com vocês metalúrgicos, né? Não que vocês metalúrgicos estejam escravizados, por mais que muitas vezes a gente ache que estamos escravizados, muitas vezes achamos que estamos sendo mega explorados no nosso dia a dia, mas é claro que nenhuma das terríveis explorações ou terríveis desrespeitos que temos no dia a dia chega aos pés do que é o trabalho escravo contemporâneo, né? Que é a negação da dignidade humana. Mas se não temos trabalho escravo no chão de fábrica dos metalúrgicos, temos na cadeia produtiva que vocês atuam no dia a dia. Né? A Repórter Brasil, a organização que eu coordeno, rastreou ao longo dos anos
uma série de cadeias de valor, mostrando como o trabalho escravo lá na ponta, na Amazônia, ou no interior do Cerrado, ou no Pantanal, está conectado com cadeias de produção globais. E uma delas é a cadeia siderúrgica, né? Como eu falei, carvão vegetal com trabalho escravo é utilizado na fabricação de ferro-gusa, que é utilizado na fabricação de aço, que é utilizado na fabricação de autopeças, que é utilizado na fabricação de carros. E a gente rastreou a presença de praticamente todas as montadoras nessa cadeia produtiva anos atrás. Tanto é que nós fomos conversar com as montadoras no Brasil e com as montadoras em Detroit, na Europa, para tentar mostrar para elas o que estava acontecendo. E aí algumas delas se mexeram, criaram medidas para combate ao trabalho escravo na sua cadeia, mas digamos que a grande maioria não fez muita coisa. Ficava aquele jogo de empurra. A matriz fora do Brasil dizia que a responsabilidade era da empresa brasileira, a empresa brasileira dizia que a responsabilidade era da matriz. E ficava naquele jogo de empurra, e se ninguém é responsável, o trabalhador continua sendo explorado na cadeia. Então, ou seja, a indústria automobilística ficou devendo muito ao combate ao trabalho escravo. Lembrando que estamos falando de aço e do carvão, mas não é o único produto presente. Se a gente for considerar o couro dos estofados, se a gente for considerar outros produtos que vão na fabricação de automóvel, milhares de peças, como vocês bem sabem, vocês imaginam o tamanho, é como um supermercado, assim, são milhares de produtos que vão na fabricação de um carro, milhares de cadeias, centenas de cadeias produtivas diferentes, e faltou para a indústria automobilística uma ação mais concreta para rastrear sua cadeia. E isso não é exagero, porque no mundo inteiro hoje cobra-se da indústria da produção que verifique a situação de direitos humanos, de trabalho escravo na sua cadeia de valor entre os seus fornecedores. Muitas indústrias falaram para a gente, mas nós não conseguimos fazer isso. Ora, se uma organização não governamental como a nossa foi capaz de rastrear e entender como empresas que estavam presentes na lista suja do trabalho escravo, que é um cadastro atualizado pelo governo federal a cada 6 meses, desde 2003, com nomes daqueles que foram flagrados, comprovadamente flagrados com trabalho escravo, nós rastreamos daquele cadastro até o final. Se a gente foi capaz, por que as montadoras não foram? Então tivemos inclusive vários debates com a Ford da importância deles adotarem medidas, apesar deles não de serem refratários, de ficarem jogando essa bola. Eles foram um deles que ficou jogando essa bola entre o exterior e aqui dentro. Mas tivemos também ações. É interessante porque o trabalho escravo na cadeia da siderurgia é uma coisa quer dizer, na cadeia presente entre empresas que têm envolvimento com siderurgia, é uma coisa que já é antiga. O primeiro, só por curiosidade, o primeiro caso que ganhou, que apareceu globalmente, que ganhou presença global com relação ao trabalho escravo no Brasil, envolvendo uma empresa, envolveu exatamente a Volkswagen, na fazenda Vale do Rio Cristalino. Foi denunciado pela Comissão Pastoral da Terra. Não era interessante, era um momento que a ditadura militar queria que empresas ocupassem a Amazônia, como se fosse um deserto verde, como se gente não morasse lá, e ocupassem a Amazônia, e deu gordos subsídios para que elas fizessem isso. Então várias empresas, Bradesco, Agip Liquigás, Volkswagen, compraram fazendas, fazendas mesmo, fazendas de gado, tudo isso mais. A Volkswagen, na fazenda Vale do Rio Cristalino, a Volkswagen foi flagrado trabalho escravo, caso esse que ficou conhecido na Alemanha e no mundo inteiro. É claro que também ao longo do tempo siderúrgicas atuaram para combater o trabalho escravo nas suas cadeias de valor, como no Polo Carajás e em outros lugares, mas ainda a questão da siderurgia e do trabalho escravo é um capítulo mal resolvido da nossa história. E isso, é claro, precisa, para que a gente possa avançar, da atuação de vocês, trabalhadores dessa área. A gente sabe o quanto é difícil, porque neste momento vocês estão inclusive lutando para preservar o próprio emprego de vocês diante do fechamento de fábricas e de tudo isso mais. Mas olha como é interessante, a Ford, que durante um bom tempo se negou a adotar medidas específicas de combate ao trabalho escravo em sua cadeia de valor, recebeu gordos subsídios dos governos no Brasil e agora se pirulita para fora do país. Ou seja,
é uma coisa, porque é o seguinte, não tem jeito, você, por mais que essa pressão possa, mas isso vai gerar risco para empregos, vai gerar risco para o setor pode quebrar, a empresa vai sair do Brasil no momento que ela quiser, no momento que for mais lucrativo para ela, independentemente dos trabalhadores que ela deixa para trás, ou das cadeias de valor que ela super explorou e deixou para trás também. Então, eu acredito que é uma pauta que não pode esperar um momento melhor. Vamos lembrar que momentos melhores, momentos de crescimento econômico, foram os momentos em que a gente pediu para as empresas fazerem alguma coisa e elas refugaram muitas vezes, né? Agora, muitas empresas têm atuado no combate ao trabalho escravo, têm checado sua cadeia de valor em vários setores, supermercado, carne, soja, algodão, e vestuário, tem ocorrido mudanças, o que mostra que se ocorreu mudanças em outros setores, no setor do metalúrgico também, e siderúrgico e metalúrgico também é possível ocorrer. Queria agradecer, extrapolei muito meu tempo, eu queria agradecer a todos e todas, queria dizer que quem quiser mais informações sobre o combate ao trabalho escravo contemporâneo, combate ao trabalho escravo na cadeia do aço, o que tem sendo feito, né, para combater o trabalho escravo, basta entrar no site reporterbrasil.org.br. E aí, por final, eu queria deixar um agradecimento também aos metalúrgicos, né, pessoal do ABC, que no começo existe um projeto chamado Escravo Nem Pensar, que é o primeiro projeto nacional de combate ao trabalho escravo através da educação. É um projeto que atinge hoje mais de 2 milhões de estudantes em todo o país, em vários estados. A gente coordena esse projeto, mas com a presença de várias instituições junto. E uma das instituições que lá no início contribuiu muito através de ceder recursos para produzir, ceder o seu xerox, né, a capacidade gráfica para produzir material didático para esse programa, foi o pessoal dos metalúrgicos do ABC, e a gente quer agradecer a vocês por conta disso também. Um grande abraço a todos e todas.